Rolem seus dados e vamos criticar. Eu sou o Theory e hoje a gente vai bater um papo aqui com o grande Eduardo Spohr, um grande escritor aí, e que veio aqui para bater um papo com a gente sobre a produção dele de modo geral, e a gente vai falar principalmente de um novo lançamento dele aí, o terceiro livro da série Santo Guerreiro, O Império do Leste. Eduardo, tudo bem, cara? Como é que você tá? Tudo ótimo, cara. Melhor agora falando com você, né? Mas eu ia falar com vocês, na verdade, que eu sei que é uma comunidade bem bacana, então falando com todo mundo, né? Com você, mas com toda a turma aí que participa aí do grupo, da turma. Então, obrigado por você me convidar, cara. Que isso, cara. Acho que vai ser um papo bacana aqui, porque a gente é muito fã do seu trabalho de modo geral, né? Aqui no canal, a gente tem um Clube do Livro, né? Pra quem só acompanha a parte de RPG. E o nosso Clube do Livro, a gente fala sobre livros de fantasia, livros de ficção científica, clássicos, e a gente sempre tenta discutir, né, um livro por mês. E a gente, lá no ano passado, se eu não me engano, no ano retrasado, a gente leu o primeiro livro, né, da série do Santo Guerreiro, que é Roma Invicta. E a gente gostou bastante, né, principalmente porque a gente também é muito fã de alguns autores que a gente acredita que sejam referências suas. A gente vê direto, assim, a influência, por exemplo, o Bernard Cornwell, né? É verdade isso? Assim, como é que é essa referência? Assim, como é que você começou com essa questão de escrita? Sobre Bernard Cornwell, indo direto ao ponto, com certeza. Eu não sei se a minha maior influência na parte de prosa, né? Mas no caso da ideia da série, da trilogia do Santo Guerreiro, com certeza, pelo fato de que ele fez, né? Na verdade, eu fiz algo parecido com ele, porque ele veio primeiro, quando ele escreveu as Crônicas de Arthur, né? Que foi justamente isso, pegar um personagem que era lendário, o Rei Arthur, e trazia para um cenário histórico, porque tudo que a gente conhecia do Rei Arthur anteriormente, a maior parte das coisas situava o Rei Arthur naquela Idade Média mítica, né? Vamos dizer assim. Uhum. É uma Idade Média em que tinha armaduras brilhantes, enfim, até às vezes até dragões mesmo, tal, e criaturas fantásticas, gigantes e tal, magia. E aí ele trouxe, né, o Rei Arthur para não seria se ele de fato tivesse existido no século VI, né, na Britânia, ali, nas Ilhas Britânicas. E aí, dentro desse contexto, é basicamente a mesma coisa que eu faço, só que com São Jorge. Trazer, né, essa figura aqui é até engraçado, porque ela tem uma semelhança bem grande assim, com o Rei Arthur, no sentido das histórias, né, medievais, das baladas medievais, aquela coisa do dragão e tudo, da princesa e tudo mais, e trazer essa figura, e também ligada à tradição, né, a tradição cristã e tudo, e trazer essa figura para um cenário real, que no caso do São Jorge tem até mais. Não existem provas, assim, evidências, mas tem muito mais substância de que ele poderia ter existido mesmo num período romano, né, no período da decadência do Império Romano. Então essa influência aí foi muito forte, sem sombra de dúvida, né? Geralmente quem escreve é porque gosta muito de ler, de alguma forma, né? Então, o seu processo foi assim também? Olha, sempre gostei muito de ler e aí vou começar a escrever também para contar minhas histórias, foi isso? Um pouco. Na verdade, a primeira história que eu escrevi foi influenciada mais pelo cinema. Quando eu tinha 6 anos, eu escrevi uma história voltando do filme lá, o ET, o Extraterrestre, né? E aí escrevi uma história em quadrinhos, na verdade, né? É uma história parecida ali, também com alienígena, tal, bem influenciado pelo filme. Mas sempre gostei de ler, cara. Sempre gostei de ler, e isso se intensificou muito quando o RPG entrou na minha vida. Então, de fato, não só sempre estava lendo alguma coisa, como também fazia essas experiências de escrita, né? Eu no colégio também era, embora eu tenha começado com uma história em quadrinho, né? Bem criança, com 6 anos, na realidade, no próprio colégio, eu fiz essas experiências de escrever redação, e aí escrevia coisas maiores, a professora pegava lá, enfim, e corrigia, e me incentivava, tudo, né? Mas eu era um cara que era péssimo no desenho, na verdade, entendeu? Então, depois lá de mais velho, com 13, 14 anos, 12 anos, tal, 15 anos, sempre desenhei muito mal. Tinha amigos meus que desenhavam super bem, mas o que eu me destacava em relação a eles? Me destacava com essa parte da escrita, que eu, como eu acabei de falar, eu sempre gostei de escrever, não sei por quais razões, né? Sempre me interessei. Como eu disse, escrevia coisas, saía no jornalzinho do colégio, aquelas coisas todas, e aí fui sempre produzindo contos. Escrevi alguns livros antes de
de fato escrevi Batalha do Apocalipse, né, que foi o primeiro livro publicado. Escrevi alguns livros antes, todos muito ruins, assim, escritos assim em caderno espiral, né, cara? Depois até muita coisa em computador e tal, quando entrou o computador. Essas experiências, elas são necessárias para você chegar em algo razoável, porque você não pode acertar sem errar. Antes de você acertar, você tem que errar muito, né? Enfim, experimentar, praticar, acho que prática é a palavra certa. E aí sempre fui nessa coisa, né? Então, daí que veio. Eu não sei muito a razão, assim. De fato, quando veio RPG, também teve aquele incentivo de você querer colocar as aventuras no papel, sem dúvida, mas eu escrevia mesmo antes de jogar RPG. Então, uma coisa foi complementando a outra, sabe? E você falou uma coisa que eu sempre falo aqui pra galera que quer, principalmente começar a mestrar RPG, que é, no início de qualquer coisa que você comece, você vai ser horrível, né? Você vai ser ruim. Né? E todo mundo acha, e aí pega uma Batalha do Apocalipse, pega aqui o Santo Guerreiro, vê o trabalho bacana e fala assim, nossa, mas eu nunca vou chegar nesse nível, nunca vou escrever assim, mas não vê, né? Acha que é só um talento, um dom que caiu do céu, né? Não vê todo o trabalho que exige, e que no caso do escritor é um trabalho silencioso e que quando você mostra o seu trabalho, ele já está lapidado, né, Eduardo? Como é que é? Você sente essa questão solitária do trabalho do escritor, assim, ou não? Totalmente. Assim, é claro que existem, a gente não pode generalizar, né? É claro que existem pessoas, escritores que são ali fora da curva, né? De repente o cara nem se esforça tanto, né? Escreve tipo um Stephen King, talvez, tipo um Jorge Amado, enfim. Uns caras assim que, né, eles sentam, escrevem e não tem nenhuma dificuldade. Parece que, pelo que eu escuto de alguns escritores assim mais geniais, assim, é isso. Só que 99% das pessoas, né, não são gênios, né? São pessoas comuns que têm toda a capacidade de escrever, né? No meu caso, por exemplo, eu sou uma pessoa comum, profissional, não sou, para mim é muito difícil escrever, mas é uma coisa que você persiste, que você aprende por exemplo, o terceiro livro, né, da Santo Guerreiro, Império do Leste, foi o livro que mais levou tempo, se bem que é o meu maior livro já escrito, né, maior do que o Batalha do Apocalipse, inclusive, tem 700 e poucas páginas, mas ele levou 2 anos e pouco, 2 anos e mais alguns meses, vamos colocar 2 anos e pouquinho e tal. Então, claro, a primeira parte escrita, depois também tem muita revisão, né, então realmente é algo que você consegue. O que você precisa fazer é se empenhar, claro, e procurar ajuda também, né? Existem cursos e profissionais, livros que podem te ajudar, e você também lendo coisas com uma visão mais analítica e praticando tal. O que é o problema é que muita gente acha que, sei lá, escreveu o teu livro de uma primeira vez, depois, sei lá, já acha que aquilo vai ser publicado, aquela é a melhor coisa do mundo tal. E foi o que eu acabei de dizer. Antes de eu chegar numa coisa minimamente razoável para ser publicado, eu escrevi muito antes, né? Eu tenho aí anos de experiência de escrita de forma amadora, né? Então, sem sombra de dúvida, eu costumo dizer que quando você pega um texto, por exemplo, que está muito fluido, você praticamente não se dá conta que você está lendo, porque isso é o objetivo, né? Você fazer uma imersão na leitura, você não se dá conta de que você está lendo, que você está envolvido ali, você está vivendo aquela história. Mas para chegar nesse nível, a maior parte dos autores precisa trabalhar muito, né? Trabalhar muito a prosa, trabalhar muito as palavras, a cadência de escrita, a sonoridade e tal. Tudo isso aí é uma coisa bem minuciosa para chegar no resultado final. É bem por aí, eu concordo aí com o que você disse, né? Precisa ter muito trabalho mesmo, né? As pessoas pensam também o seguinte, que é engraçado, né? A pessoa quer trabalhar profissionalmente com escrita, ganhar dinheiro com isso, tal, claro. Só que aí quando as pessoas me perguntam, eu falo, pô, cara, então você vai ter tudo isso que eu tô te falando é um processo que leva, sei lá, anos, 3, 4 anos, às vezes até mais, de você escrever, trabalhar, revisar, divulgar, enfim, tudo mais. E depois ainda tem a jornada de ser publicado, né? Seja de forma independente, seja para uma editora, tudo. E as pessoas se assustam, pô, mas 4 anos tal. Aí quando eu falo, pô, você quer ser um profissional? Qualquer profissional estuda pelo menos 4 anos numa faculdade, alguns até mais, né? Tem toda aquela parte de estágio, trainee, no caso da medicina, por exemplo, residência e tal. Então é engraçado, porque as pessoas, às vezes, né, algumas pessoas querem se tornar profissionais da literatura, mas não enxergam a literatura como uma profissão, como algo profissional. E a gente tem que ter todo esse trabalho para explicar, que é uma coisa que você mesmo realçou aí, demorada,
é solitária e por aí vai. Uhum. Inclusive, eu acho que na postura que o profissional vai ter, né, esse escritor, de se dedicar para aquilo, né? Porque se você se dedica várias horas por dia para fazer sua profissão, seja ela qual for, no meu caso eu sou psicólogo, então tem várias horas por dia que eu fico atendendo clientes, fico estudando casos, fico me atualizando. O escritor ele vai precisar também gastar e investir, na verdade, né, várias horas do dia dele lendo, revisando, refazendo aquilo. É mesmo um trabalho, muitas vezes, de separar tempo do dia, né? Porque a ideia, né, a mentalidade que tem, acho que pro leitor, assim, muitas vezes, né, eu falo enquanto leitor, assim, é que parece que o negócio já sai pronto, sabe? E, na verdade não é, né? Tem muito trabalho aqui, fazendo o Clube do Livro, discutindo vários livros, estudando técnicas de escrita também, Eduardo. Quando eu tô lendo o seu texto, assim, né, uma coisa que eu vejo o pessoal lá do clube vê também, né, assim, é exatamente esse esforço que teve por trás, a pesquisa que teve por trás, que ela se mostra, ela se manifesta através do texto, dá para ver isso, né? O pessoal lá comentou, por exemplo, né, de que o jeito que você escreve diálogos em relação à La Batalha do Apocalipse, né, assim, cresceu, melhorou exponencialmente, assim, uma coisa maravilhosa, assim, em relação, dá pra acompanhar a evolução do autor, né? E uma coisa que me chamou muita atenção aqui foi a ambientação, Eduardo. Assim, eu me senti na Roma Antiga porque, e principalmente nesse período decadente, sabe, essa questão política toda ali, eu consegui, através da leitura, me colocar lá. Então, imagino, assim, que para chegar nesse nível, teve muita pesquisa, né? Então, como é que foi esse processo seu, assim, de pesquisar para esse livro em específico aqui, que tem algo histórico? Foi através de... Eu sei que você foi visitar também, né? Mas envolveu mais coisas do que isso? Cara, assim, eu sempre tento pesquisar fazendo 3 níveis de pesquisa, começar com o nível que é mais elementar, assim, que... Na verdade, assim, né? Quando eu entro num projeto desse, eu de antemão já conheço bastante coisa. Então, por exemplo, o Império Romano foi um período que eu já tinha estudado, já era interessado já há muitos anos, e estudava daquilo, já estudava sobre o assunto de forma natural, autodidata, né? Ia pegar, eu lia livros, era interessado pelo assunto, né? Então, isso já era eu não comecei do zero, vamos dizer assim, né? Mas aí, enfim, para o livro específico, eu fiz toda essa pesquisa antes, né, de começar, então lá por 2019, tudo. Então você pode começar assim pela internet primeiro, né? Que os artigos de internet não são confiáveis, mas eles passam a ser um pouco mais confiáveis se você comparar 3 ou 4 fontes, e eles, pelo menos, elas te levam, né? Assim, nessas fontes, nesses artigos, eles vão geralmente te indicar livros, a bibliografia. Aí beleza, aí você vai atrás da bibliografia e você começa a ler, aí você entra no segundo nível de pesquisa, que é uma pesquisa de ler em livros mesmo, né? E aí, nesse caso, eu acredito que se você quiser fazer um trabalho bem feito, sei que pode ser até um pouco sacal e chato para algumas pessoas, mas não tem jeito, você tem que ler o livro e ler o livro inteiro, os livros inteiros, não dá para ler só um capítulo ou 2 e tal, porque além de você, enfim, ter um contexto geral quando você lê o livro, né? Obviamente tem uma diferença de você ler um capítulo e você ler o livro, por exemplo, começar lendo com a introdução daquele autor, ele vai contextualizar tudo e tal, né? Depois ler o epílogo, sei lá, enfim, ler a obra inteira eu acho importante, se você quer, ninguém é obrigado, mas se você quer trabalhar com isso, enfim, fazer um negócio, eu acredito que tem que ler vários livros completos, eu acho, né? E aí o terceiro nível de pesquisa, se você tiver a oportunidade de visitar os locais, é muito bom, né? Muitas vezes você não consegue mesmo, isso aí também não é uma coisa que vai te paralisar. Eu sempre conto a história até engraçada, no sentido de que, né, eu fiz essas pesquisas do primeiro livro, a gente chegou no segundo, e eu já tinha pesquisado, mas eu estava entrando naquela período pré-escrita, que é bom você fazer uma pesquisa um pouco mais robusta ali para dar uma finalizada, e tinha esses planos de ir para a Alemanha, né? Que o segundo, que eu acredito que talvez vocês vão começar a ler agora, o Ventos do Norte, Sim. ele se passa na Alemanha, né? Na Germânia e tal. Na Germânia não era só a Alemanha, mas enfim, aquela parte ali do norte. E aí entrou a pandemia, né? E na verdade eu tinha até uma excelente oportunidade, que estava lá um amigo meu, o Leonel Caldela, que eu não sei se vocês conhecem, é escritor, ele estava morando lá, né? E do lado, praticamente, do lugar onde era a fortaleza que eu ia descrever. Olha só a oportunidade que eu perdi, né? Mas aí não tinha como viajar, porque teve a pandemia e tal, e aí é isso, cara, não dá para se paralisar. Poxa, né?
fui pesquisar por vídeos, enfim, quer dizer, tem a pesquisa dos livros, mas essa pesquisa no local teve que ser virtual, digamos assim, né? Uhum. Vegetação, essas coisas todas, temperatura, enfim, por aí. Então não é nem sempre isso é possível, né? Mas se você tiver a oportunidade de ir aos locais, isso é uma excelente oportunidade, assim, é uma excelente adição à sua obra, e você começa a pescar ali, como eu falei, né? Tipo, não sei, cara, até é engraçado, assim, cada cidade, cada local tem um clima específico, um cheiro específico, sabe? Então você poder trazer isso para tua história, né? Para tua narrativa é melhor. Então, tem esses 3 níveis. Não, e aí eu acho que isso é tão legal porque em vários momentos da escrita, né, a gente vai reler, no caso, né, o segundo livro, porque eu já li ele, né. Então, eu não quero dar spoiler, mas você entende o que eu tô falando, né? Ah, Aquela questão entendi, da claramente, sim. Sim, quando as construções romanas, assim, né, o modo como elas são feitas, no modo prático, né, como é tudo feito ali, os muros, né, os portões, tudo isso ficou muito claro pra mim, assim, que é um nível de detalhe, né, que não é aquele nível de detalhe, o que eu percebi, né, quando você descreve, uma coisa que me chamou muita atenção, um particular meu aqui, você descreve a Nicomédia, né, que é quando ele tá chegando ali no primeiro livro, inclusive, né, e aí tem uma descrição ali do cristianismo como uma seita, sabe? É algo que a gente tá tão acostumado no nosso dia a dia, assim, né? A gente cresceu, né, com o cristianismo por aí, aqui no Brasil principalmente, né? E aí você vê o cristianismo ser descrito como uma seita, você vê as influências dele de filosofias, né? Que o Geórgios vai vendo ali, tendo acesso na vida dele. Você vê o Império Romano chegando até o Oriente Médio, por exemplo. Isso, assim, cara, pra mim é revolucionário no sentido de, pô, você aprende a história de um jeito não chato, né? Você vivencia ela. E fica muito mais claro pra gente, pelo menos pra mim, enquanto leitor, tá falando da Nicomédia, Constantinopla, fica por ali, sabe? Esse tipo de coisa é muito legal, cara. Então dá pra ver essa pesquisa. E aí eu queria te perguntar uma dúvida, assim, que eu tive, porque a gente sabe que tem cada escritor tem seu método, cada um vai modificando e aprendendo e mudando isso enquanto escreve, enquanto vai lapidando seu modo de escrever. E tem escritores que são escritores mais pragmáticos no sentido de fazer um outline, né? Eles fazem ali o que são pontos-chave que ele precisa ter e depois escreve. Então ele estrutura primeiro e depois preenche isso, né? Mesmo tendo flexibilidade. E tem escritores, por exemplo, igual o Stephen King, né? Que você citou, que são escritores que são muito mais... Eles descobrem enquanto eles escrevem, né? Então eles vão jogando as ideias e depois vão ter um trabalho de revisão um pouco maior para poder transformar aquilo que eles colocaram no papel. Como é que é o seu processo? Você faz uma estrutura básica? Porque eu percebi aqui, se eu pudesse chutar, tá? Eu acho que tem pelo menos uma estrutura de onde você quer chegar aqui, né? Porque eu vi antecipações lá no primeiro livro de quem seria o dragão e tudo mais, né? Exatamente o que você falou. Eu acho que a grande coisa é você se sentir à vontade para fazer da maneira que você, se funcionar para você, perfeito, né? E tem vários métodos aí. Cara, o que não falta é técnica de escrita criativa e tudo mais e tal. Eu sou o tipo do cara que eu não consigo realmente começar nada sem ter tudo planejado. É uma questão na verdade, foi uma tentativa e erro, né? Porque, como eu falei, quando eu escrevia de forma amadora, quando eu era garoto, 15 anos e tal, era muito comum começar a escrever uma história, a história se estendia, sei lá, tipo um conto que era para ter 10 páginas e ia até 50 páginas, tá bem normal isso. Só que eu não conseguia terminar porque eu me perdia no meio da história, né? Então, isso aconteceu várias vezes comigo e eu descobri que, então, a maneira que eu ia conseguir, né, terminar a história era planejando essa história. A gente tem que, no início, lutar aí contra aquela empolgação, né? Porque às vezes a gente tem uma ideia de uma história, acaba de ler um livro, sai de um filme, eu quero escrever amanhã essa história. E a história começa muito bem, e tem até um início de desenvolvimento, mas ela acaba dando em água, né? Porque realmente você não tem o final, você até tem uma ideia do que é o final, mas aí no meio você começa a se embolar, isso é muito, mas muito comum, entendeu? Então é isso, se está funcionando, como você falou para o Stephen King, como eu citei o Jorge Amado, que também não fazia roteiro, não planejava nada e tal, se está funcionando, quem sou para falar qualquer coisa. Mas se não está funcionando, talvez seja interessante você fazer esse planejamento, e eu faço com o nível de detalhe maior possível, cara, porque eu não posso parar para ficar descobrindo a história durante o processo. Isso vai me... O
que eu eu geralmente tenho prazo, né, cara? Então não dá para eu ter assim, aconteceu com o Tolkien, né? Tem uma história que o Tolkien, quando estava escrevendo O Senhor dos Anéis, ele chegou até Rivendell, início das Minas de Moria, se eu não me engano. Tava entrando nas minas, ou enfim, ou foi no final ali acho que foi no início das Minas de Moria. Ele parou 7 anos ali. Mas beleza, ele era um professor e tal, ele tinha a profissão dele, estava escrevendo, enfim. Não tinha ninguém cobrando, porque essa situação. Para mim, não. Para mim, é importante estar sempre escrevendo, eu tenho prazo e tal, então eu preciso planejar tudo antes. Para mim é necessário que exista um mapa do caminho, uma bússola, né? Para que eu saia de um ponto e termine no outro. E no caso da trilogia Santo Guerreiro, estava tudo preparado desde o início mesmo. E foi o que você falou, para eu poder saber onde é que eu vou chegar e já ir plantando as coisas antes, né? As pistas antes e tudo mais e tal. É o meu método de trabalho. E não acho que isso seja preciso seguir, depende de cada um aí. Mas eu acho que é legal porque entender o método de trabalho do autor, porque uma coisa que eu acho e valorizo muito, né, nos livros que eu leio, é quando o autor ele não te trata como idiota, sabe? Claro. Então ele deixa pistas, ele deixa coisas ali, mas ele deixa você também ler e entender por si próprio, né? E algo muito legal que você fez aqui foi colocar, para contar o livro, né, alguns interlúdios que são cartas de personagens históricos, inclusive, né? Você vai ter ali Santa Helena, né, por exemplo, contando e documentando essa história, que assim, não era tida como santa ainda, né? Foi ser, pelo menos nessa época que o livro é contado ali. Ela é, inclusive, uma personagem, né? E isso é muito legal, eu achei uma sacada muito legal, Eduardo, porque isso mostra pra gente, até pro leitor, que, olha aqui, se tiver alguma imprecisão aqui, isso aí foi a opinião dela em relação ao que aconteceu. Né? Cara, isso aqui eu achei muito legal, cara. Então, eu tento ser o mais preciso historicamente, tá? Mas coisas que a gente não tem como saber exatamente o que aconteceu. E aí que entra a ficção, né? E aí que entra a licença poética. E é isso que eu ia te falar em relação à pesquisa, de que, apesar de toda essa pesquisa robusta que se faz, internet, livros, visita ao local, bababá, tudo isso aí, cara, nada disso vai ajudar, digamos, ajudar, né? Isso não importa tanto se você não tiver uma boa trama, sabe, cara? Um bom enredo, personagens cativantes. No final das contas, da ficção, isso que vale, entendeu, cara? Então, por que eu tô falando isso? Porque essas cartas aqui, que primeiro a Helena troca com o Eusébio, depois o Eusébio troca com o Imperador e tal, mais pra frente, tudo. O que acontece? Essas cartas também servem. Não é que eu tenha entrado na defensiva, porque eu não tenho esse problema, né? Enfim, acho que Mas eu sou muito tranquilo com crítica, não é isso? Mas, assim, pra explicar pra um cara, assim, mais chato e tal, que tem coisas, cara, que a história também não tem como te dar uma resposta precisa, entendeu, cara? Então tem lá uns artifícios que eu uso. Então, por exemplo, que o próprio Eusébio numa hora fala, não, mas não sei se foi bem assim que aconteceu. Então ela fala, cara, foi assim que aconteceu, que a fonte é esse cara, que era o meu ex-marido, tal, babá. Enfim, e não tem nada que eu tô certeza, então a versão é essa, entende? Então também funciona. Como isso também funciona, essas cartas para eu explicar detalhes históricos que não couberam na trama, vamos dizer assim, naquela parte da trama, porque, como eu estou te falando, às vezes você está num diálogo, enfim, está escrevendo um capítulo, você tem que colocar uma informação histórica, mas não cabe naquele capítulo, entendeu, cara? Se eu encher aquele capítulo com uma informação histórica, vai ficar enfadonho, tá entendendo, cara? Então, aí vocês, nas cartas, aliás, isso acontece muitas vezes, inclusive no próprio Império do Leste, que você vai ler. Enfim, infelizmente a gente não pode falar aqui, né? Porque nem você ainda não leu e também mesmo se tivesse lido seria spoiler. Mas é uma pena, porque tem muitas situações como essa, os caras colocam os pingos dos is, sabe? Falam, olha, eu não ouvi falar desse cara, não, mas foi isso que aconteceu, eu não falei por tal motivo e tal. Então vai ajustando. E é bem isso que você falou, né? Porque também tem essa visão, né? Essa visão da Helena, que ela é uma cristã, ela é bem pragmática, apesar de tudo, porque ela foi criada com uma educação helênica, filosófica, vamos dizer assim, grega, né? Então ela, inclusive, ela exalta bastante aí a
a cultura helênica. Logo no começo ela fala que a língua grega vai sempre existir, porque porra, é a maior do mundo, mais importante e tal. Uhum. Ela tem esse direcionamento mais pro lado da cultura helênica. E quando entra o Eusébio, o próprio livro, né, claro que sempre é uma ficção histórica, vocês nunca vão ver nada tipo estilo Bola de Fogo, nada disso, enfim, nada disso. Mas quando entra o Eusébio escrevendo, ele é um cara que fala que ele acredita mesmo por exemplo, no diabo, né? Acredita mesmo nessas coisas e tal, porque faz parte da religião dele, ele não consegue se desassociar disso. Então a narrativa começa a ficar um pouco mais mística nesse sentido. Não é que seja fantástica, tá? Não é isso. Uhum. Ela vai ficando mais mística e tal. Então, esses narradores também me deram essa oportunidade de ir trabalhando esse tipo de história, assim, né? E eu acho que funcionou muito bem, sobretudo para orientar o leitor, né? Né? Eu acho que funcionou muito bem mesmo, até porque quando ele ainda aparece, né, enquanto personagem dentro da história, a gente leitor fica assim, nossa, ela tá aqui, que Ela aparece legal, né? depois, né? Foi muito divertido isso. Não, no Ventos do Norte, isso foi até um artifício, né? Porque no Ventos do Norte, que é o segundo, enfim, eu troquei o narrador por vários motivos, não foi só por isso. Quem começa a narrar é o Zébio, né? No segundo livro, Uhum. o bispo. Até para ele poder contar, mostrar ela, porque ia ser difícil ela escrever sobre ela, entendeu? Então aí entra ele escrevendo sobre ela, enfim. Aí é isso que você falou, né? Mas é isso. E no terceiro, né, eu tô, assim, dá uns 30% dele aqui. Dá pra ver muito uma coisa que me chamou a atenção, né, e eu queria te perguntar, como é que foi pra você enquanto escritor? Você já tinha meio que planejado, você já falou isso, né, então acho que isso responde muita coisa. Mas como é que foi dar uma conclusão e fechar as pontas que estão soltas? Porque imagino que durante o processo de escrita e de construção desse mundo, né, você vai abrindo muitas coisas para que elas possam se concluir depois. Como é que foi responder algumas perguntas que pairam desde o início, né, principalmente quando você está trazendo essa história do São Jorge para uma coisa mais pé no chão, né? Essa questão do dragão, isso foi um desafio para vocês? Já teve essa ideia desde lá do início? Porque pelo que eu suponho que seja aqui, eu achei muito legal o que você criou. Então, já estava planejado? Como é que foi isso? Sim, cara, tá tudo planejado já desde o começo, todo o roteiro tá pronto, né? Mas como é que foi, cara? Foi assim, bem penoso, pra ser sincero. Em termos de planejamento, o planejamento foi tranquilo, as ideias já estão todas prontas, estão fechadas e tal. Mas em termos do dia a dia, ele escrevendo, foi muito penoso, cara, porque é uma responsabilidade. Pra mim, os terceiros livros das trilogias, eu já tive a oportunidade de escrever também uma outra trilogia, que é Filhos do Éden, no caso, né, Paraíso Perdido e tal. Cara, os terceiros livros eles sempre são, cara, difíceis, cara. Até eu fico muito. Eu já sou bem concentrado na hora de escrever. Quando eu estou escrevendo o livro, eu fico muito envolvido com o livro. E no terceiro, cara, tem sempre esse peso de você ter que. Porque não tem mais para onde fugir, né? Porque, por exemplo, se eu deixo uma coisa errada, não é errada, né? Mas se eu não Uhum. soluciono algo no segundo, eu posso resolver isso no terceiro, né? No terceiro já é a tua última chance de resolver tudo, de fechar tudo, entendeu, cara? Não pode esquecer de nada, não pode se contradizer com nada. Então é pesado, cara, assim, tipo, até fisicamente cansativo, sabe, cara, escrever e tudo. Então até que tô te falando, foi o livro que mais levou tempo. Eu tinha escrito Batalha do Apocalipse, que tem acho que 650 páginas, levou 2 anos. Esse levou 2 anos e 2, 3 meses, tem 700 e pouquinhos e tal. E foi assim, porra, muito, muito pesado, cara. Em termos práticos é difícil, mas é isso, cara. Mas Uhum. o que eu falo sempre, acho que até tá no prólogo, ou no pós-fácil, não sei, é que eu, justamente por esse grau de dificuldade, eu fiquei orgulhoso no final, cara. Porque no final eu vi, cara, eu consegui entregar, é o que eu me propus a fazer. Aí, claro, vai ser perfeito? Não. Tem muita gente que vai ler aquilo e pode não gostar por várias razões, pode não gostar porque não gostou do livro mesmo, ou pode não gostar porque tinha uma ideia diferente do que esperar também, né, cara? Porque também o terceiro livro também carrega esse problema, esse peso, essa responsabilidade. Porque você, ao longo dos outros 2 livros, você criou a tua ideia do que seria o negócio. Se não foi aquilo que você pensa, você pode não gostar tanto, entendeu? Mas também tem que ter a sabedoria de entender que, bom, aquela versão do autor, ele fez o possível para conseguir chegar até ali, enfim, né? Mas, claro, então vai ter gente que não vai gostar, não vai concordar. Concordar não sei se é a palavra concordar, né? Mas não vai curtir e tal, mas
Mas eu tenho a consciência, cara, de que eu fiz o meu melhor, cara. Eu não tenho assim, cara, sinceramente, a consciência cristalina, entendeu? Isso que é bom, cara, de você fazer o teu melhor, porque por mais que tenha gente que. Você faz um trabalho tosco, digamos que digamos que eu entregasse esse livro, escrevi esse livro em um ano e meio. Ia ficar horroroso, cara. Ia ficar Uhum. horrível, tal, etc. Pessoas iam criticar e me culpar eternamente. Pô, por que eu não fiz o negócio direito, sabe, cara? E agora, a galera gostando ou não, e é claro que a gente respeita as críticas profundamente, cara, a pessoa tem o direito de não gostar, mas eu tô com a consciência limpíssima, cara, porque eu fiz o meu melhor mesmo, cara. Eu fiz o, sabe, inclusive não Uhum. corri, sabe, assim, tipo, fiz o que demorei, demorei não, até que eu não fui tão lento, mas eu fiz o que eu pude, cara, e da melhor maneira possível, entendeu? Mas tem esse peso, assim, Aham, até físico, de aham. ficar cansado mesmo, tal, sabe? Então tem tudo isso, sim. Sim, sim. Eu imagino a pressão também, né? A gente fica geralmente falando, porque a gente é muito fã também de Game of Thrones, do Nome do Vento também, né? Que são autores que a gente tá esperando há muitos anos aí, os livros, né? Mas eu entendo demais eles, assim, no sentido de que eles estão fazendo o tempo deles porque eles querem entregar algo legal e entendo o autor. E acho que, assim, que bom, né? Que você tá com essa consciência e dando o feedback do leitor aqui, né? Dá pra perceber isso na obra. Eu acho que dá pra ver o carinho e o cuidado, especialmente com uma coisa, né? Que em algumas, eu sou um fã de ficção histórica, né? E em algumas ficções históricas, alguns autores, eles não dão tamanho cuidado pros personagens, né? Para evolução do personagem, para profundidade. E eu vi aqui, é claro, assim, dá para ver no primeiro livro, primeiro o pai do Georgios, né? E depois o próprio Georgios se tornando um adulto. Depois, né, no segundo livro, ele se tornando um líder, né? Então você vê todo esse processo de desenvolvimento com os marcos do personagem. E eu acho que o que mostra o mundo pra gente é o vetor que nos coloca no mundo é o personagem. Se não tiver ele, né, pelo menos a minha opinião, enquanto leitor, que me faz gostar é você ver esse personagem sentindo coisas, né? Se emocionando, sentindo raiva, tendo inimigos, né? É isso que diferencia a ficção do livro documental, é ter personagens que você se apaixone e embarque na aventura. E, na verdade, assim, veja o mundo pelos olhos dele, né? Porque tá lendo um fato Uhum. histórico num livro documental, você está vendo, né, pelos seus olhos, do historiador e tal, mas a ficção histórica te coloca lá mesmo, né? Te coloca aí debaixo do arco lá do fórum, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Enfim, você vai lá, sei lá, urinar no aqueduto, sabe? Você vai fazer tudo isso que os caras fariam, né? Então, assim, Uhum. é isso mesmo. Isso que é o que emociona. E aí você fica com essa Uhum. memória que pega, porque a memória emocional é a mais forte de todas. Você não se associa com uma emoção. Sim. Então, na verdade, quando você vai ouvir falar da Batalha do Reno e tal, né? No segundo livro, você vai lembrar de você ter estado lá mesmo. Que parece que você estava lá, né? Pelo menos essa é a função da ficção histórica, da ficção. É te colocar lá, né? Então, aí você vai lembrar como se fosse você mesmo naquela situação. A ficção histórica tem esse condão, né? Deveria ter, pelo Sim. menos, né? Eu sinto que eu já atravessei os Alpes ali, cara, com aquela descrição daquela parte ali que é. Sabe que as partes que eu mais gosto de escrever são parte de viagens, justamente, as de viagens, né? Então, sempre tem viagens nos livros. No primeiro tem aquela viagem, a caravana judaica e tal. Sim, nossa. O segundo tem a viagem pelos Alpes, né? Que você falou bem. E eles vão descobrindo. O bacana das viagens é que você vai viajando, porque toda viagem é uma descoberta, né, cara? Pô, você vai fazer lá, sei lá, o caminho de Santiago de Compostela. Pô, cara, vai ser uma descoberta e tal. E aí você vê que você vai descobrindo aquilo com os personagens também que também não conhecem a parada, entendeu? Então eu adoro, assim, essa parte de viagens. O problema é esse, né? Que você realmente tem que não dá para você mostrar tudo o que você quer. Você tem que realmente mostrar onde tem algo que vai se relacionar à trama, porque senão, né? Então não dá para mostrar tudo. Mas é isso aí, né? Eu Uhum, acho muito é. legal. Bacana. E como é que tem sido a sua relação com o RPG hoje? Você tem jogado, tem tido tempo, né? Eu tava falando antes da gente começar a gravar que eu falo que o maior boss, assim, o maior chefão do RPG não é nem Tiamat, não é nem os leads grandões aí, né? É sempre a agenda, né? Então, você tem tido contato de alguma forma com o RPG ainda? Então, eu fiquei esses 2 anos aí, talvez um pouco mais sem jogar, porque
tava escrevendo, tava muito mesmo concentrado, tudo, e agora eu tô voltando, cara. Já joguei umas 2 ou 3 vezes aí. Consigo jogar, eu tenho um grupo familiar aqui, com amigos próximos e tal. Pra mim, RPG, eu prefiro que seja assim, porque eu tenho pouco tempo mesmo, como você falou, né? Então, quando eu pego pra jogar, pra mim, Uhum. hoje em dia, cara, o jogo em si é o que menos importa, sabe? O que mais importa é estar com a presença dos amigos e Sim. tal, sabe? Pra mim isso aí, na verdade sempre foi um pouco assim, mas teve uma época em que a gente jogava muito ligado em regra e tal, e tudo bem também, não tô criticando ninguém não. É. Aliás, inclusive quando você tá fazendo um jogo, né, por exemplo no seu caso tal, que você tem o QMS profissional, não tem jeito, cara, você tem que realmente que seguir as regras, porque você vai estar com pessoas ali que às vezes não se conhecem tanto, você precisa privilegiar o equilíbrio realmente, então seja outra coisa, eu não tô nem entrando nesse ponto, entendeu? Sim. Mas no caso assim de você vai jogar para estar com pessoas próximas, sua família, por exemplo, jogo muito com irmãos e primos e tudo, aí eu hoje não estou muito preocupado com isso. Mas tenho jogado sim, cara, pouco, digamos assim, talvez uma vez por mês, mas eu tenho conseguido voltar aos pouquinhos aí pro RPG. Pra mim é muito bom, cara, me relaxa muito, sabe? Fico com a Uhum. galera e depois no dia seguinte tem que fazer uma dieta porque a gente come muito, né? E aí, sem um clássico do RPG, no presencial você comeu muito, isso é clássico, né? De repente sai da dieta legal, né? Mas já faz parte disso, né, cara? Aham. E você prefere, enquanto joga, jogar com uma função de mestre, jogador, ou tanto faz? Cara, eu sempre prefiro jogar como mestre, cara, mesmo quando eu tô mais cansado assim, porque eu tenho essa coisa de. Eu gosto muito de inventar histórias, né? Obviamente, escritor e tudo, mas eu sinto genuíno prazer, assim, de fazer a galera se amarrar na história, sabe, cara? Uhum. Então, se divertir, né? Eu tenho essa coisa. Enfim, eu gosto mais de mestrar. Mas posso jogar também, dependendo, né? Mas eu gosto muito de mestrar. Entendi. Então, pra gente ir finalizando aqui, né? Imagino que, de alguma forma, Eduardo, esse background de RPG fica muito claro, assim, na sua obra e tudo mais. Se a gente tivesse que fazer uma ficha do Georgios, você acha que ele seria o quê? Um paladino? Daria pra gente colocar ele como paladino ou ele seria guerreiro? Cara, o que você acha? Pensei muito nisso, sabia, cara? E tem umas coisas de paladino, né? Como, por exemplo, o cavalo, né? Que eu acho que o paladino tem um cavalo que meio que é quase que outro personagem ali. Ele tem, assim, já. Eu cito às vezes, mas não de uma maneira mística, tá, cara? Eu cito às vezes essa capacidade dele de ler as pessoas, né? Que você pode entender como detetive e tal, etc. Uhum. Porém, o Georges, talvez ele vire paladino aqui no Império do Leste, porque os outros livros, quer dizer, qual é a trajetória dele, né? É até interessante isso. Ele começa como um garoto, né, cara? Então, como todo garoto, ele é um idealista. Ele vê lá o pai dele, enfim, vê tudo aquilo e tal, e idealiza o Império, né? Idealiza o Império e aí entra na escola de oficiais e tal, tudo mais. Quando ele chega no segundo livro, no Ventos do Norte, ele se depara com a realidade, né, cara? Porque vamos lembrar que isso não é uma história de fantasia, né? É uma história de ficção histórica. Então, se depara com a realidade ali. Uhum. Ele é um cara que ele tende sempre à bondade, né? Isso sempre foi dito, inclusive no próprio Ventos do Norte, que é o livro assim mais muito entre aspas, né? Pesado aí, mas assim, né? Ele até fala que ele não gosta de sacrifício de animal, né? Essas coisas ele nunca gostou e tudo, né? Sim. Era comum, sacrifício de animal que eu digo que era comum, assim, às vezes até para você fazer uma prece a um deus, né, o cara estava doente, sei lá, sacrificava um pombo, por exemplo, para oferecer ao Deus. Ele não gostava disso, então não gostou disso, que é uma coisa que vem muito da mãe, né? Que a mãe era cristã. Mas apesar disso, ele faz umas coisas meio cruéis ali na Germânia e tal. Eu não sei se naquele momento você se identificaria como paladino. E aí depois, talvez ele acho que ele pode seguir essa jornada pro Império do Leste, tá? Como você vai ver, então ele pode ter, apesar de que eu acho que paladino no RPG não pode ser classe múltipla, né? Mas seria assim, né? Guerreiro, mas acho que poderia ser um guerreiro e um paladino, um guerreiro que depois se tornaria um paladino e tal, né? Porque o pai dele era um paladino. O pai dele, eu acredito que sim. O pai dele poderia se classificar dessa maneira. Mas ele faz umas coisas ali que um paladino não faria, acho que no segundo livro, sabe? Uhum. Eu não poderia ter essa conversa sem deixar de citar as cenas onde o capeta aparece assim no segundo livro, né? Uma entidade. Cara, o jeito que você fez isso, né? Com ali, naqueles rituais, ele aparecendo e a gente não sabe se aquilo aconteceu, foi realmente ele visualizando, ele imaginando. Isso pra mim, cara, nossa, é muito foda. Porque é um jeito de trazer,
né? Como acontece muitas vezes na vida, né? Será que aquela situação aconteceu ali foi só da minha cabeça ou ela foi real? Mas será que isso importa de fato? Porque a consequência dela é real, né, cara? Então, nossa, muito legal, cara, muito legal. Não existe santo sem essa história tradicional dos santos. Eles sempre são tentados em algum momento pelo diabo, assim como Cristo foi tentado, tudo, né? Tem essa, então não teria como não existir aquilo. Então todos os livros têm pelo menos um encontro aí com. E aí você vai traçando os pontos e aí você vê que realmente fica confuso, né? Porque você vê, por exemplo, Lúcifer, ele se apresenta como Lúcifer, né? Mas os cristãos da época não conheciam esse nome, né? Esse é um nome que vem sobretudo do maniqueísmo, né, da outra religião, que aí eles misturam com uma coisa que o profeta Isaías falou no Antigo Testamento e tal, mas aí você planta lá no início o conto do Geórgios com o maniqueísta, né, que é aquele cara aqui do primeiro livro, é um príncipe persa e tal, então você vai, né, então, e o que é a verdade, né, cara, o que realmente aconteceu e tal, a gente fica sem saber, mas é isso, não existe isso. E assim, e você pensar. Eu também gosto muito dessa parte de escrever nessas partes místicas, né? Isso você vai encontrar várias vezes no Império do Leste, acho que você vai curtir bastante que você vai ver. Sempre nessa pegada de você não ter. A conclusão é nossa, né? Agora você imagina, mesmo uma coisa que seja mais pirotécnica, vamos dizer assim, cara, você tem, né? Você observa um bom mágico, né? Ele faz coisas que você jamais iria descobrir, né, cara? Não tô dizendo também que esses caras todos, né, por exemplo, sacerdote e tal, sejam charlatães. Não tô falando isso. Mas é possível que você veja algo estranho e aquilo não seja necessariamente real, né? Então, exato. Isso também tem que ser observado. Eu falo porque, geralmente na clínica, né, dentro da psicologia a gente vê muito, Eduardo, que como que as nossas crenças e a nossa descrição sobre a realidade, ela molda, de fato, a nossa percepção. Então, às vezes, a gente acreditar em algo, a gente entender que algo de tal forma, faz a gente perceber algo literalmente de uma forma diferente do que era de fato. Né? Mas o que é a realidade? Será que é ela em si ou é a percepção? Isso aí é uma discussão filosófica que eu achei que ficou muito legal, porque acho que um bom livro, ele é um livro que ele extrapola o que está dentro dele e faz a gente repensar sobre a nossa realidade. E os seus livros, pelo menos esses dois, do Santo Guerreiro, assim, conseguiram demais, assim, fazer eu repensar, assim, e teve horas que eu parava assim e falava, nossa, que doido isso, né? De pensar sobre, será que foi real, será que não foi, mas será que precisa saber, sabe? Será que essa resposta a gente vai encontrar algum dia, né? Aquela história, se uma árvore cai lá em algum lugar e ninguém vê, será que ela caiu de fato, né? Isso é uma das grandes forças da literatura, por isso que a gente insiste sempre. A literatura tem essa capacidade de te fazer refletir, cara. Ah, mas o cinema também tem, claro que tem. Sem sombra de dúvida que tem. Mas a literatura, como é você que está completando aquela história, por exemplo, né, claro que eu te dou os elementos para você imaginar, mas no final das contas é você que vai criar na sua cabeça, o seu Geórgios, né, os detalhes da espada dele, eu posso até descrever, mas no final das contas você que vai ser o cara que vai ter a opinião final sobre aquilo. Então você vai. É um exercício mental e criativo. Então você reflete muito mais na literatura. Não tenho a menor dúvida disso. Então leva a gente a ficar pensando essas coisas todas e ficar com a gente aquelas questões, sabe? E assim, imagino que todo esse trabalho foi bastante gratificante, igual você falou, mas também muito cansativo. Você já está pensando em próximos projetos ou você quer dar um tempo aí para descansar antes de continuar a escrever e pensar em outras coisas? O próximo projeto agora ele é da sessão de autógrafo, né? Encontrar com a galera, evento, tudo mais e tal. E aí eu vou ver, eu não sei nada ainda do que eu vou fazer ainda, o que eu vou escrever, mas tenho vontade também de talvez lecionar um pouco. Eu tinha um curso, cara, eu tive 5 turmas, estrutura narrativa, foi muito legal presencial, né? E fiz muitos amigos e tal, sabe, cara? Então, e agora a gente tá até com um retiro literário, que é um outro projeto aí presencial, enfim, e talvez dar mais atenção a isso, tal, que eu acho legal. RPGista, ele sempre tem muitas ideias, né? Agora, essa ideia pro projeto, tem que levar um tempo, tem que pensar, porque quando entra num projeto, eu acho que tem que ir até o final. Então você perde muito tempo, né? Então tem que observar o que vai tem que juntar, o que a gente acha que vai render, e também o que você acha qual é a história que está te chamando. Tem histórias que podem te chamar, que você pode estar apaixonado pela história, mas você vê que a história não vai render muito, não vai funcionar. Tudo isso aí tem que pensar, e aí
um dia ter essa, enfim, entrar de cabeça nessa nova aventura. Ótimo, cara. Eduardo, queria te agradecer demais, cara, por vir aqui conversar com a gente, assim, te agradecer também por estar escrevendo aí, né? Quando eu falei que te convidei, falei que era um fã, eu falei de verdade, cara. Então, o trabalho me inspira a gente aqui da comunidade de modo geral, assim. Obrigado por estar produzindo com essa frequência, com essa qualidade. E como é que o pessoal, né, que tá ouvindo aqui até agora, que talvez, né, não conhecia, eu já tinha lido alguma coisa, mas não tinha lido os livros do Santo Guerreiro. Como é que o pessoal pode te acompanhar, saber de onde você tá, vai estar dando autógrafo, né, pra poder te acompanhar e ir lá? Onde que é? Mais fácil, cara, talvez seja no meu site, que é o eduardospor.com.br, ou pelo Instagram, que é o Dudu Spor. Lá no Instagram não é Eduardo Spor, é Dudu Spor. Tem o canal do Telegram também, que é o Eduardo Spor. E, cara, pra quem gosta de podcast, toda quinta-feira sai o Mini Pod Literário, né, que é um podcast de literatura que a gente tem, vai fazer 6 anos aí, e você pode encontrar em todas as plataformas. Ele sai originalmente no nosso canal do Telegram, era um projeto que começou dentro do canal do Telegram. Hoje em dia está em todas as plataformas, basta você procurar, se você usa, por exemplo, Spotify, é só procurar por Mini Pod Literário, vão encontrar, já tem quase 300 edições lá. E acho que é isso, cara, acho que é isso. E aí vai estar, né, os autógrafos, vai ter agora, né, mas vamos lá, assim, depois eu vou estar no dia 24 em Florianópolis, Livraria Catarinense do Shopping Beira-Mar, e no dia 25 em Curitiba, Livraria Curitiba do Shopping Paládio. Mas eu falei isso pra gente, você não decorou, enfim, mas aí procura no meu site, no meu Instagram, que fica tudo certo. Perfeito, cara. Quando vier em Belo Horizonte, estarei lá, cara, na fila lá pra receber esse autógrafo também. Eu sempre vou. Em junho ou julho, certamente marcaremos mais aí. Perfeito. Dado, novamente, muito obrigado. Sempre que tiver algum projeto assim, né, espaço está aberto aqui para divulgação, pra gente bater papo. A gente vai fazer, né? Então, eu falei com você no início, a gente tá lendo esse mês aqui o segundo livro do Santo Guerreiro, Ventos do Norte. Quem quiser ouvir a primeira edição do Clube do Livro, né, tá editado já aí no podcast. E depois que a gente lê, a gente vai terminar a trilogia, né, próximos meses aí, com o Império do Leste, finalizando aí a trilogia do Santo Guerreiro. Muito obrigado, galera que tá ouvindo até aqui. Você pode apoiar o canal aí, se tornando membro do YouTube, se você quiser, lógico, né? Não precisa. Você pode apoiar também divulgando, mandando pros seus colegas. Um grande abraço aí e continue rolando críticos, galera. Obrigado, tchau, tchau. Valeu! Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.